A todos, eu sou Volney Martins, presidente da Socerj nesse biênio 2020-2021. Sejam todos bem-vindos ao Programa de Educação Médica Continuada, o PENC, que acontece todas as segundas-feiras, às 19 horas, aqui por esse canal. E hoje a cargo do Departamento de Ciência Cardíaca. E nós convidamos uma pessoa muito especial, estudioso em ciência cardíaca há muitos anos, o Dr. Marcelo Westerland Montera, que é coordenador do Centro de Ciência Cardíaca do Hospital Procardíaco, para moderar a nossa discussão junto com os membros do Departamento de C. Marcelo, boa noite, contigo a palavra. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, obrigado Volney, obrigado pelo convite. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos que estão aqui conosco. Temos aqui hoje grandes líderes da área de ciência cardíaca do Rio de Janeiro e nível nacional. Temos a doutora, que é a nossa presidente atual do Departamento de Ciência Cardíaca, a doutora Ana Luísa Salles. Temos a doutora Jaqueline Miranda, o Marcelo Garcia, Marcelo Bittencourt e Humberto Villacorta. Com certeza a gente vai ter uma discussão fantástica. Eu peço a vocês que façam perguntas, porque o melhor desse tipo de discussão é você poder interagir com os líderes. É uma oportunidade única que vocês têm de poder ter esses líderes aqui e poderem ter a chance de trocar ideias. Obviamente, nós vamos debater, a dinâmica vai ser uma apresentação do caso clínico e há perguntas provocativas durante o caso. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar só nessas perguntas. Eu vou estimular muito a discussão e, quando houver perguntas da plateia, vamos capturar essas perguntas e usar os nossos líderes. O grande dessa situação é a gente poder ter esse contato próximo com os líderes. Então, eu gostaria de pedir a Ana Luísa. Ana, por favor, pode começar a sua apresentação. Boa noite a todos, um enorme prazer estar aqui hoje com vocês. Obrigada, queridos, por terem aceitado debater comigo ao longo do caso. Marcelo, pela moderação, Volney, pelo convite, pelas ideias maravilhosas. Acho que vai ser uma noite super produtiva, uma oportunidade a partir de um caso clínico relativamente simples, sem pegadinha alguma, um caso de ambulatório, de dia a dia, que a gente possa discorrer sobre os principais temas polêmicos da insuficiência cardíaca e da evolução infelizmente, que acontece em muitos casos, para insuficiência cardíaca avançada. Então, a ideia hoje é discutir isso na prática clínica, como nós fazemos, e a gente vai tentar atualizar a terapêutica baseada nesse caso clínico. Então, começando num ambulatório de segunda opinião, ou seja, a gente recebeu o paciente para dar uma opinião específica, um paciente masculino de 42 anos, divorciado, desempregado há cerca de 1 ano pela evolução da doença. Ele se queixava de astenia, cansaço até para tomar banho. Há mais ou menos 4 anos, em um exame periódico do trabalho, foi diagnosticado coração grande. E nos últimos meses houve progressiva perda de capacidade funcional. Há cerca de 6 meses, ele evolui com importante piora sintomática e descrevia uma prescrição já otimizada, entre aspas, né, para insuficiência cardíaca. De história patológica pregressa, ele tinha um diabetes tipo 2, na história familiar e na história social, nada de importante. Ele vinha usando bisoprolol, 10 mg dia, enalapril, 10 mg 2 vezes ao dia, espironolactona, 25 mg dia, furosemida, 40 mg 2 vezes ao dia e metformina XR, 500 mg 2 vezes ao dia. No exame físico, ele estava bem ansioso, cooperando, respondendo às solicitações, tinha uma discreta torcência jugular a 30 graus, mas estava eupneico. Tinha 100 por 60 de pressão, uma frequência cardíaca de 60, frequência respiratória de 18, saturando bem, 95% em ar ambiente. Nos pulmões, a gente tinha estertores crepitantes em terço inferior, com diminuição do murmúrio vesicular, em ambas as bases. A ausculta cardíaca tinha um ritmo regular, bulhas normofonéticas, tinha um sopro de 3 cruzes no ictus à direita com irradiação para o dorso. O abdômen era flácido, peristáltico, doloroso à palpação profunda e hipocôndrio direito, sem sinais de irritação peritoneal. E nos membros inferiores tinha um edema de 2 cruzes, panturrilhas livres, com pulsos ok. A impressão que a gente teve nessa primeira consulta de ambulatório foi que era MC descompensada, modelo hemodinâmico, por enquanto, quente congesto. Não tinha nenhum sinal de baixo débito a princípio. Esse era o raio-x, que a imagem não ficou tão linda, mas é só para mostrar que tinha uma cardiomegalia com congestão perilar, bilateral, e derrame pleural, também bilateral. O eletrocardiograma em ritmo sinusal, um BRE com QRS em torno de 100 milissegundos, sem grandes outros comemorativos. Marcelo, pode tocar a primeira pergunta. Bom, muito bem. Ana, faz um pequeno resuminho, então, do caso.
Paciente, 42 anos, vem para um ambulatório de segunda opinião. O médico assistente encaminhou, porque não estava conseguindo otimizar o tratamento, e encaminhou para o serviço especializado. E aí, nessa ocasião, ele conta uma história de evolução de 4 anos, com piora nos últimos 6 meses de classe funcional, vinha se queixando de cansaço até para tomar banho, tinha um eletrosinusal com BRE, com QRS de 100 milissegundos, um raio-x com uma congestão perilar e derrame pleural bilateral e cardiomegalia. Isso é o que a gente tem. E no exame físico ele estava quente, não tinha sinais de baixo débito e tinha sinais de congestão sistêmica, pulmonar e sistêmica. Então, vamos lá. Tem um paciente que nitidamente tem uma cardiomiopatia, 4 anos vinha bem, 6 meses vem piorando. Isso. Nitidamente apresenta isso, aparentemente bem tratado, né? Tomando seu aberto, seu IEC, seu diurético, e mesmo assim o doente piora. Humberto, você sem dúvida alguma é um líder nacional, foi um cara que nos ensinou esses anos todos a usar o BNP no Brasil. Isso é um mérito seu, junto com o Evandro, que também estimulou muito isso. Assim, o que você acha que numa situação como essa, a nível ambulatorial, de um doente com uma clínica tão rica, o BNP poderia agregar valor? Bom, obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Nessa situação, nesse caso específico, né, a utilização não seria para diagnóstico, porque o diagnóstico está bem claro pelo exame físico, né, pela história do paciente, pelo exame físico, certo? Mas, extrapolando isso para o modo geral, né, a utilização dos peptídeos natriuréticos, eles são úteis quando você tem dúvida diagnóstica, né? Então, principalmente pelo valor preditivo negativo, é onde eles ajudam mais, né, para afastar, para excluir a doença. Quando você tem um doente com dispneia aguda na sala de emergência, o BNP abaixo de 100 ou o NT por BNP abaixo de 300, praticamente exclui o diagnóstico de insuficiência cardíaca, você vai pensar em outras coisas. Ambulatorialmente, esses cortes são mais baixos, né? 35 para BNP e 125 para NT para BNP. Acima disso, cai a especificidade aí, porque tem uma zona cinzenta ali que ele não ajuda muito. Né? Isso na sala de emergência, entre 100 e 400. E aí realmente você precisa de outros métodos e complementar isso, porque nessa faixa cinzenta você tem vários diagnósticos, incluindo uma IC leve. Mas a segunda utilidade dele seria prognóstico. Nesse caso, eu acho que ele ajuda a estratificar risco. Né? É um doente que está descompensado, tudo bem, mas a gente vai ajustar a medicação dele. Mas ele te ajuda em termos de prognóstico. Você quer que fale alguma coisa de ultrassom? Você quer... Não, ultrassom eu vou usar um pouco. Assim, o Marcelo Inviori. Deixa eu só complementar uma coisa, Marcelo. Deixa eu só complementar mais uma coisa. Ainda na área do peptídeo natriurético, aí eu deixo o gancho para o ultrassom. Uma outra coisa que ele também é muito útil, está bem documentado na literatura, é avaliar a resposta ao tratamento. Um exame antes de uma intervenção e um exame após. Por exemplo, pegar o exemplo do estudo Paradigm após o randomizado para enalapril ou sacubitril/valsartana. Na população como um todo, independente da medicação que eles receberam, quem caiu, né, sequencialmente após a introdução de uma das duas drogas, quem caiu o NT para o BNP abaixo de 1000 teve uma evolução melhor do que quem permaneceu acima de 1000. Sim, tá? mas então, deixa eu dar uma incentivada nesse assunto antes de entrar no ultrassom. Porque, na verdade, isso é um grande tema, sempre foi uma pergunta, queria ouvir assim, rapidamente a opinião de todos que estão aqui. Vocês no consultório, vocês pediriam para esse doente um BNP? Pediria, Ana? Sim. Você acha que teria valor nesse momento? Sua opinião? Eu acho que sim, para a gente... Primeiro, assim, não é para medir seriado, né? O Humberto já até falou, assim, a indicação dele é para diagnóstico na sala de emergência, que, como o Humberto falou, não é o caso, a gente já sabe que ele tem insuficiência cardíaca, mas acho que seria interessante para a gente medir o tratamento, por exemplo, as intervenções. Eu chego esse doente agora, ele tem, sei lá, 3.000 de BNP, eu faço uma intervenção diurética e aí, daqui a um tempo, eu posso ver se houve resposta. Isso é uma maneira de você, mais ou menos, medir o que faz. Além do prognóstico, que a gente sabe que quanto maior o BNP ou quando o BNP está positivo, você tem um doente mais grave, isso te acende um alerta para uma IC que merece um pouco mais de atenção, para marcar consultas mais frequentes, para startar a avaliação por uma equipe multidisciplinar, para pensar em encaminhar ele para um serviço especializado, não deixar o doente tão solto. Então, acho que te dá algumas informações relevantes, sim. Não sou a favor, por exemplo, de ficar dosando toda a consulta, ou de o paciente estar internado todos os dias escolher com um sódio potássio ou um BNP, mas acho que ele traz informações muito relevantes, sim. Teve uma pergunta aí, Marcelo. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu empurrar as perguntas para cá, porque senão me perco aqui. Se pediria o BNP antes de otimizar? Se quiser, eu já respondo aqui, que eu já estou com a... Pode, então pode responder. A etiologia a gente vai discutir depois. Tem uma pergunta sobre etiologia. Sim, a ideia é você pedir agora nesse momento descompensado e depois que você otimizar o doente, você vê quanto que caiu. Isso também é um fator prognóstico, né? Esse delta, né? Se caiu bastante, você quer dizer que o doente respondeu melhor. Né? Então, isso também é uma forma de você avaliar a resposta ao seu tratamento. Tá? Então, vamos lá. Queria ouvir a Jaque e os dois Marcelos. Na prática clínica de vocês, já ouvi a Ana Luísa, só para a gente fechar o BNP, né? Amarrar bem. Ana Luísa, quem fale. Então, Marcelo, você perguntou se a gente... obrigada pela participação, obrigado, Marcelo. A pergunta sua foi se você pediria nesse momento. Então, assim, esse paciente já tem diagnóstico de insuficiência cardíaca, ele clinicamente está descompensado pelo exame físico que a Ana colocou, então o BNP agora, nesse momento, ele não me traz nenhuma informação adicional. Agora, já que ele está num ambulatório onde a gente vai tentar lançar mão de estratégias diferentes, eu estou com o Humberto que ter um basal, né, ajuda a gente a entender se essa intervenção trouxe algum benefício, algum fruto. E a não queda do BNP após uma intervenção só me aproxima do prognóstico ruim, só me aproxima de um doente que merece ser encaminhado realmente para uma linha de cuidado mais final. Então, acho que nesse momento o ultrassom, que eu acho que você vai entrar na sequência, sim, esse sim pode me ajudar a tomar conduta naquela consulta, né? A gente lá no Instituto tem um VScan, que a gente faz ambulatório de triagem com ele, e não só a gente olha a cava, mas olha o ultrassom, e a partir de 2 linhas B, né, a gente já entende que isso é hipervolêmico, e ele ajuda também a gente manejar essa terapêutica e na próxima consulta comparar com o ultrassom, o que também ajuda bastante a gente entender se o paciente está respondendo à estratégia diurética. Tudo bem, mas antes de a gente migrar para o ultrassom, eu queria assim, ainda estressar um pouco mais. Então, você trouxe eu queria ouvir o Bittencourt e o Iori agora. Digamos, eu venho com 3.000 de BNP. Então, como ela sugeriu, 3.000. O cara está congesto. Porque nós somos especialistas, mas eu estou lá no meu consultório, eu doso novamente um BNP. Quanto vocês, usando então a coerência, que eu estou pedindo o BNP para ver o acompanhamento, quanto que vocês considerariam, se vocês concordam em fazer essa conduta, de que o seu doente respondeu? Não é? E quanto tempo depois, que isso também é outra coisa importante, porque quem está do outro lado tem que ter mais ou menos isso muito claro, quanto tempo depois ele repetiria o BNP? Então, você inicia o tratamento, muda o tratamento, dosou um BNP, bom, está 3.000. Aí ele volta aqui 1 semana, 2, 3, eu peço um novo, a primeira pergunta, quanto tempo depois? E o quanto que eu espero de queda, isso está assim, para eu dizer, bom, realmente esse doente está melhorando. O Iori e Bittencourt. Monteiro, assim, não sei se só para explorar um pouquinho o caso clínico, não sei se a Ana tem condição de voltar um slide em relação ao exame clínico do paciente. A gente tem, seguindo a sequência diagnóstica, a gente tem claramente um jovem que já nos preocupa há 4 anos, que já tá evoluindo mal desde os 38 anos de idade, que tem dispneias esforços, tem urgência jugular, tem estertores crepitantes, tem edema de membros inferiores, tem hepatomegalia, tem um sopro sistólico ali, que pode ser uma insuficiência mitral, pode ser uma insuficiência tricúspide, ou seja, ele tem os critérios de Framingham positivos. Seguindo o algoritmo diagnóstico, pode passar, Ana, a gente agora precisa de uma evidência objetiva de que esse paciente tenha realmente insuficiência cardíaca, e é muito provável que ele já tenha passado por isso nesses 4 anos. Mas do algoritmo diagnóstico ainda, a gente precisa das ferramentas objetivas, que é o BNP e que é o ecocardiograma. Claro que o ultrassom pulmonar ele vem ajudando muito nesse sentido de estimativa volêmica, mas ele não nos dá a causa da hipervolemia, ou não diz se ela é cardiogênica ou não cardiogênica, e ele é muito estudado no cenário agudo, sala de emergência.
Então, nesse momento, concordo com a Jaque, a gente precisa de um BNP para ter um basal desse paciente. É muito difícil o quanto, essa pergunta do Marcelo, o quanto a gente espera de queda, mas cair é um bom sinal e Exato. se manter alto é um sinal de mau prognóstico e pior ainda quando o BNP sobe. Mas muito claro nos guidelines é não titular terapia baseada em valor de BNP ou ficar repetindo o BNP para saber se esse BNP está caindo. Então, a gente tem um basal agora, começando num ambulatório de especialistas, em que esse paciente vai ter uma série de triagens daqui para frente, mas eu acho que, nesse momento, um BNP ele cai realmente como uma ferramenta muito útil no sentido diagnóstico para quem está recebendo ele pela primeira vez e, claro, está faltando a imagem para a gente começar a pensar em etiologias, conforme a pergunta do colega, né? Marcelo. Bittencourt. Só para poder seguir, Humbertinho. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vou fazer um pouquinho do contraponto aqui em relação a isso. Eu respeito os colegas que veem a questão do BNP como uma forma de acompanhar esse tratamento e respeito que realmente a questão de você comparar, talvez ele nesse momento com um momento posterior após o tratamento, a gente consiga assim, trazer alguma informação. Mas como o Marcelo já destacou, você não tem necessidade disso para acompanhar a sua terapia. Esse é um ponto. E o que eu destaco aqui é que esse doente ele está no consultório, né? Então, é uma situação um pouco mais complicada. O BNP vai estar contaminado pelo fato de ele estar hipervolêmico. E você vai pedir a ele no consultório, a não ser que ele saia dali e vá para um laboratório e colha na mesma hora, quer dizer, provavelmente você já vai estar tratando o doente, já está fazendo diurético, porque você não, se ele está no consultório, ou você vai encaminhar ele para uma internação, você vai aumentar o diurético ali agora e esse BNP não vai ter talvez esse valor como se fosse no doente estivesse chegando numa emergência. Então, no primeiro momento, assim, da minha prática clínica, eu acho que eu não pediria, tá? Eu não veria muito benefício disso. Eu acho que ele já tem um diagnóstico, o Marcelo lembrou bem alguns aspectos do diagnóstico que a diretriz menciona e tudo, mas ele já tem um diagnóstico de miopatia dilatada, já vem em tratamento. Então, assim, eu respeito o fato de que é uma ferramenta que você possa usar para ver um pouco a evolução, mas não considero que seja obrigatório fazer o BNP nesse momento. Bom, então, a minha opinião, eu concordo com o Bittencourt. Eu, na minha prática, também não costumo pedir um BNP, embora também considere que tem grupos que seguem com o BNP e têm o seu valor. Eu não mudaria muito a minha conduta baseada no BNP, porque está claro que ele está congesto. E está claro que ele precisa ser revisto como um todo, que a gente vai discutir daqui para frente. Em termos de ultrassom, como o Iori colocou bem, é claro que poucas pessoas têm ultrassom. Eu uso muito ultrassom no consultório e uso muito ultrassom a nível de hospital. E, sem dúvida alguma, ele dá uma série de parâmetros. Tem um editorial do Brunwald que coloca o ultrassom como o quinto instrumento do cardiologista, onde ele dá realmente uma metrificação de congestão, onde você analisa não só a congestão pulmonar, você vê turgência jugular, você vê turgência da veia femoral, além da veia cava inferior, e de acordo com o seu expertise, você acaba também vendo a função ventricular. Isso permite você metrificar muito melhor, porque a dispneia pode ter N razões. É o derrame pleural, grau de insuficiência mitral. Ele não substitui o eco, não tem essa proposta de maneira alguma. Ele vem como complementação. Então, é um instrumento que está vindo com bom preço, o preço vai cair com o tempo, já caiu bastante. Eu acredito que futuramente vai ser o grande instrumento do nível de consultório, embora, como já foi mencionado, a grande experiência da prática clínica no ambiente de sala de emergência. Bom, vamos seguir em frente, já temos 24 minutos. Vamos lá, Aninha, está com você agora. Então, vamos lá. O laboratório tinha uma hemoglobina de 9,2, um leucograma que não chamava atenção, 5.230 leucócitos, com 173 mil plaquetas. Tinha uma ureia de 98, uma creatinina de 1,8, um lactato de 1,2. A referência normal para esse laboratório é 1, o normal, menor que 1. Bicarbonato de 30, sódio de 134, potássio de 4,1, magnésio 1,9. O NT-proBNP de 7.890, uma troponina negativa,
uma proteína C reativa de 0,5 e uma hemoglobina glicada de 7,5. Ultrassom de pulmão, infelizmente eu não consegui botar as imagens para rodar, mas a gente nota na primeira foto que existem as linhas B, sugerindo um dos sinais de congestão que a gente busca quando faz ultrassom pulmonar, e na outra figura a gente tem uma evidência de derrame pleural, confirmando os achados do exame físico, né? E aí corrobora com o que já foi falado pelos colegas, eu acho que é uma ferramenta muito importante para quem tem frequentemente visitas de pacientes descompensados de insuficiência cardíaca, mesmo em ambiente de consultório, é uma ferramenta muito interessante para você medir, de fato, dose de diurético, a intensidade da terapia diurética que você vai instalar ou não, ou às vezes até suspender, na dúvida, né? Enfim, que é mais raro a gente ter um doente descompensado seco, mas esses pacientes existem e é uma ferramenta muito útil nesse caso. Ana, volta ao laboratório, só para te estimular um pouquinho, por favor. Assim, o que você poderia comentar aqui do laboratório desse paciente? Aqui, vamos ver aqui, Humberto, que informações você tem aqui nesse laboratório, que é importante para o clínico que está ali nos ouvindo, que ele tem que valorizar aqui, né? Além do NT para o ABNP. Vamos tirar o NT para o ABNP. O que tem mais aqui que pode te indicar coisas futuras que talvez mereçam ajustes ou indiquem prognóstico aqui? Bom, ele tem uma anemia, né? Tem uma hemoglobina aqui de 9,2, que é muito comum a gente ver na insuficiência cardíaca, geralmente é multifatorial, anemia de doenças crônicas. Tem uma função renal, isso aqui é importante a gente avaliar, tem uma creatinina aqui de 1,8, certo? Então, isso eu acho que talvez a gente vá ter uma discussão sobre isso, porque é muito provável que essa creatinina aí seja em função da congestão, né? Que a congestão em si ela é prejudicial ao coração, mas é prejudicial ao rim, né? Aumento das pressões venosas renais, diminui a taxa de filtração, e isso não deveria, se não tivermos um potássio normal, não deveria nos impedir de fazer o tratamento que nós temos que fazer. O lactato, o seu corte foi 1, né? É um pouquinho acima, né? Pode indicar aí um pouquinho de baixo débito também, mas clinicamente ele não tem. Não. Potássio normal, que nos deixa mais tranquilo. Troponina negativa, que é um caso de insuficiência cardíaca, mas às vezes nós podemos ter injúria miocárdica não isquêmica, né? Injúria miocárdica aguda ou crônica, com pequenas elevações de troponina, principalmente com os kits de alta sensibilidade, e que são da própria insuficiência cardíaca, mas que têm um impacto prognóstico. Então, nesse caso aqui está negativa, não sei dizer se foi um kit de alta sensibilidade. Esse RT aqui não está muito alta. Qual é o corte do seu? É maior que 1, não tem infecção, não tem evidência de infecção. E uma glicada aqui que estaria, para a insuficiência cardíaca, eu acho que estaria aí mais ou menos dentro, próximo, não está abaixo de 7, mas alguns têm recomendado que para a insuficiência cardíaca fique um pouquinho acima, ali entre 7 e 8. Pessoal, só rapidamente. Tem um sódio no limite inferior para baixo. Sódio 134, sim. É um pouquinho de hiponatremia provavelmente dilucional. Jaque, Iori e Bittencourt, vocês querem acrescentar mais alguma coisa nesse laboratório ou não? Vou chamar a atenção da função renal, que realmente é um paciente de 40 e poucos anos, com um clearance reduzido, 1,8 de creatinina. Isso, para mim, já fala a favor de algum grau de hipoperfusão crônica renal, como uma síndrome cardiorrenal do tipo 2, com hipoperfusão crônica. Isso já denota uma gravidade maior. Esse é um doente, na minha opinião, que sempre tem que acender um sinal de alarme, né? Apesar de ser um diabético, então, assim, lança a mão de uma propedêutica para se ele já tem alguma nefropatia diabética associada ou não, né? Então, sempre nesses pacientes, ver a albuminúria, fazer um ultrassom dos rins, ver se ele tem proteinúria, se tem algum sinal aí de alteração renal pelo diabetes, mas muito provavelmente não tem. Esse é um paciente que usava só metformina, tem uma glicada, como o Humberto falou, que não está tão fora da faixa. Então, muito provavelmente, essa disfunção renal já é um sinal de gravidade da cardiopatia. Esses pacientes merecem uma atenção especial, tanto para a medicação, porque são pacientes que são mais lábeis, as medicações que envolvem aumento de potássio, como a espirulactona ou alguma droga diferente, como sacubitril/valsartana, que são drogas que, em última análise, pode dar piora da função renal numa fase inicial. Então, são pacientes mais limítrofes e que a gente tem que ter muita atenção.
Iori e Bittencourt. Comentar um pouquinho da glicada. O Humberto falou que alguns trials aí consideram ela um pouquinho mais alta, mas o paciente tem diagnóstico de diabetes, ficaria mais confortável com essa glicada mais otimizada. E chama atenção também uma hemoglobina de 9,2, refletindo uma anemia que é muito comum nesses pacientes com insuficiência cardíaca crônica evoluírem com um grau de anemia. Bittencourt. Eu acho que esses marcadores laboratoriais de mau prognóstico já foram todos comentados, né? Não vou me estender muito, só lembrar que o fato do paciente estar congesto pode influenciar em praticamente todos eles. Então, entendo que são marcadores de mau prognóstico, é um doente que já vem, como a Jaque falou, há 4 anos com insuficiência cardíaca, então, quer dizer, você se deparar com um doente em classe funcional 3, 4, numa situação como essa, e com esses marcadores alterados dessa forma, sempre pensa já no paciente, já num quadro mais grave, realmente, como ela falou. Mas lembrar que você tem hipertensão venosa renal nesse contexto, isso pode modificar a creatinina, acho que isso é importante. A questão da hemoglobina glicada, o que eu queria comentar é que eu acho que ela já fornece um pouco uma pista de algumas coisas, especialmente do que a gente talvez não deva pensar. Então, esse doente a gente ainda não tem uma etiologia de doença, né? A única coisa que tem na história patológica pregressa dele é um diabetes, e ele tem insuficiência cardíaca. Uma das etiologias que são compatíveis para um paciente que tem cardiomiopatia dilatada, que evolui com disfunção ventricular, é você pensar em cardiomiopatia diabética, né? Já vi isso é descrito na literatura, né? Afinal de contas, o paciente que tem níveis extremamente elevados de diabetes, ele pode evoluir com disfunção ventricular única e exclusivamente pelos distúrbios metabólicos que o diabetes pode causar no miócito. Então, isso é uma coisa descrita, né? Agora, eu acho que esse paciente é compatível com isso. Você vê que, apesar dele ter esse diagnóstico, não é nenhum nível isolado. A gente deveria, então, que provavelmente vão ser discutidos. Bom, assim, fechando então, pessoal, veja que importante. Estamos aqui há 31 minutos. Não temos o eco ainda, e olha quanta coisa a gente conseguiu já extrair desse doente. E a grande mensagem até agora, além do diagnóstico, é valorizem a comorbidade. Foi isso que todos os líderes falaram aqui. Se vocês perceberam, a análise que foi feita aqui do laboratório vai de encontro ao que a gente vê na literatura. 50% dos doentes têm 3 ou mais comorbidades associadas. 50%. Então, aqui falaram da função renal, falaram do diabetes, falaram da anemia, falaram já de 3 itens aqui, analisaram os eletrólitos, analisaram o prognóstico. Com isso, tem impacto na medicação que eu pretendo fazer. Então, veja, como é importante a gente olhar para o laboratório, vocês viram a opinião das pessoas aqui, não temos ainda o eco e nem exame mais rebuscado. E olha quanta coisa a gente conseguiu já extrair daqui. Vamos lá, Aninha. Bom, vamos dar sequência. Voltei para o ultrassom de pulmão e agora o eco. No eco a gente tem um corte, 4 câmaras. É um corte único, porque eu queria ser bem emblemática na mensagem. A gente nota uma hipocinesia difusa, um movimento paradoxal do septo, uma disfunção biventricular grave. Opa, eu fiz besteira aqui, desculpa. E um pouquinho de líquido pericárdico que a gente consegue ver por aqui, abaixo do lado direito. Não é o corte ideal para isso, mas me parece que é uma lâminazinha de líquido pericárdico. Mas a ideia era mostrar uma hipocinesia difusa com disfunção grave, biventricular, e um movimento septal sincrônico ali, me parece, né? Bom, para a gente não demorar muito, só pedir para o Marcelo Iori Garcia analisar esse eco. Volta só um pouquinho. Você já botou ali, né? Eu sei que é uma imagem só, mas assim que você extrair isso, para ele poder seguir, já temos 35 minutos, você já tem todo esse laboratório, toda essa história clínica, e vem esse eco para você, Marcelo. Esse eco aí, que dados a mais para o clínico, ele tem que olhar informações aqui de remodelagem, estrutura. Essa imagem diz muita coisa para a gente. Que você pode nos ajudar com essa imagem? Então, Marcelo, esse é um ventrículo assim, que chama muito a atenção.
É um ventrículo fino, as paredes muito finas, hipocinéticas, dilatadas, uma disfunção gravíssima. A gente costuma dizer que esse ventrículo ele perdeu a sua forma elíptica, que é a forma normal, e assumiu um padrão globoso de ventrículo esquerdo, para que a gente passe para o clínico tudo que a gente viu do ponto de vista de gravidade num ventrículo desse. É uma disfunção gravíssima, claro que falta aqui dados de Doppler para avaliação de pressões de enchimento, mas certamente com essa história a gente vai ter todos os marcadores aí de congestão. É um ventrículo, se a história clínica já nos assustava muito, um ecocardiograma desse nos deixa absolutamente apavorados com um paciente dessa idade. Muito remodelado. Exato. Jaqueline, você que tem muito expertise com doente grave e avançado, você está vendo uma dissincronia importante aqui com o QRS estreito. Como é que você analisa essa dissincronia nesses doentes, o quanto que isso compromete, o quanto isso tem de valor prognóstico para o clínico que está ali? Então, Marcelo, a gente sabe que esse é o doente de mau prognóstico, inclusive ele tem um bloqueio de ramo esquerdo, que a gente sabe que é um outro marcador de mau prognóstico, esses doentes tendem a ir pior, mas outrora, lá atrás, a gente achou que isso poderia ser um indício, um indicador de que esses doentes poderiam se beneficiar com a ressincronização, por exemplo, a despeito do tamanho do QRS. Hoje a gente sabe que não, que um paciente com bloqueio de ramo esquerdo, acho que, Ana, 100 milissegundos tem aquele QRS no máximo? 100 milissegundos. Mais ou menos, 100 milissegundos. Então, assim, hoje a gente sabe que esses pacientes não se beneficiam da ressincronização, salvo que o QRS fosse mais largo, a partir de 130, e quanto mais largo, melhor. Esse é o grande paciente que responde à terapia de ressincronização. Então, na minha prática, isso é um marcador de mau prognóstico, definitivamente. Eu olho esse paciente sempre com o olho, como o Marcelo falou, se a gente já estava assustado, agora eu me assusto mais, mas isso não me remete à ressincronização. Como alguns clínicos, eu ainda vejo muitas pessoas utilizarem da ferramenta do eco para indicar a ressincronização. Então, só para trazer essa memória de que isso ficou lá atrás e que hoje o grande balizador de benefício é o QRS. Excelente, muito importante essa lembrança, por isso eu provoquei isso para você, para as pessoas entenderem exatamente isso. O ventrículo ele perde o movimento de torção, e vem que ele praticamente faz esse movimento. É quase um movimento lateralizado, né? Como o Marcelo Iorio colocou, afinou a parede, perdeu o sincronismo e não obrigatoriamente teria o BRE como fator determinante disso. E não ter até um indicador de mau prognóstico. Então, assim, olha quanta coisa a gente está extraindo só com apical 4 câmaras e juntando isso com o laboratório, desenhando um prognóstico para esse paciente muito reservado. Vamos em frente, Aninha? Bom. E aí, nova pausa para a gente discutir sobre a investigação etiológica. Bittencourt, como é que você agora procederia? Você comentou lá atrás exatamente esse aspecto, né? Você falou que esse doente ainda não tem diagnóstico. E são duas coisas que o clínico hoje tem que, com a tecnologia em mãos, pesquisar. Diagnóstico e comorbidade, que nós já comentamos, porque ambas têm impacto no prognóstico do tratamento. Como é que você conduziria aqui? A primeira coisa, até baseando-se um pouco na questão da epidemiologia, apesar desse doente ser jovem, 42 anos, ele é um diabético, né? Quer dizer, eu acho que fundamental aqui para boa parte dos pacientes que têm insuficiência cardíaca acima dos 40 anos, vamos colocar dessa maneira, já que ele tem 42, é diferenciar, saber se essa cardiopatia ela é uma cardiopatia isquêmica ou se ela é uma cardiomiopatia não isquêmica, né? Lá na universidade, em geral, a gente opta inicialmente pela avaliação anatômica, né? Ou a angiotomografia ou a coronariografia, a angiotomografia de coronários ou a coronariografia, para trazer esse primeiro momento, tá? do diagnóstico etiológico, né? Nesse caso, esse doente ele não tem dor no torácica, ele
não tem uma alteração no eletro que é tão compatível assim com uma alteração isquêmica, não tem alteração segmentar, eu acho que ele seria até um doente que, eventualmente, você poderia fazer antes do TC, só tem um problema. Ele tem disfunção renal. E se ele for realmente isquêmico, vai acabar ganhando contraste 2 vezes aí, porque você vai acabar fazendo um CAT. Então, nele, eu faria talvez um CAT sem ventriculografia, apesar de ser um doente ainda jovem, tá? Em torno de 42 anos, mas seria essa a minha conduta. E depois, assim, caso ele fosse isquêmico, seguiria por esse caminho. Caso ele não tivesse doença coronariana que justificasse isso, a gente partiria para uma série de avaliações que poderiam incluir, contemplar a possibilidade dele ter, primeiro, uma cardiomiopatia genética, que é 25% dos casos de cardiomiopatia dilatada, então é importante fazer um heredograma aí de 3 gerações, pensar nessa possibilidade. E as outras causas, eu vi que um colega aqui pensou em Chagas, eu não sei de onde ele é oriundo, é uma coisa que realmente a gente tem que pensar, enfim, miocardites, e aí vai, né? Bom, eu queria então trazer, para agora, queria ouvir a opinião do Iori, Jaque e Humberto, mas vamos tentar ser um pouquinho mais curto na resposta, gente, por causa do horário. Ressonância. Onde a ressonância hoje é um instrumento que já cada vez mais se tornando acessível, como é que ela entraria aqui no auxílio da investigação diagnóstica? Ou, se vocês têm uma pergunta aqui, nesse caso, tendo a ressonância, pediria cintigrafia miocárdica para complementar, ou a ressonância sozinha poderia responder todas essas perguntas? Eu queria ouvir assim, brevemente cada um de vocês. Lembro cada horário, tá? Já temos 19h42. Então, vamos lá, assim, pela ordem da minha tela aqui. O Humberto, brevemente, depois o Iori e a Jaque. Eu não faria cintilo, não. Eu faria com o Bittencourt, eu não faço CAT em todos, mas nesse caso, eu acho pelo diabetes. O eletro, ele amputa um pouquinho o R ali, tem umas alterações de repolarização, não é muito típico, mas eu faria uma coronariografia para afastar. E a ressonância eu costumo fazer quando eu tenho dúvida diagnóstica. Entendeu? Sugerir uma outra etiologia, né? Quando você está pensando em amiloidose, por exemplo, alguma doença do depósito. E, nesse caso aqui, eu ficaria afastando doença isquêmica, eu ficaria com uma cardiomiopatia diabética, como o Bittencourt falou. Deixa eu provocar. Essa foi a opinião do Humberto. Agora, Jaque e o Iori, o Marcelo Iori tem larga experiência em imagem, a Jaque novamente com dentes graves. Papel da ressonância como valor prognóstico, ela acrescentaria para vocês informações úteis no segmento desse doente? Lembra que tem um movimento paradoxal do septo. Então, às vezes, fica difícil a gente seguir esse doente no ambulatório em termos de melhora de função ventricular. Ou até piora, por causa do movimento paradoxal do septo, vai depender do operador. Eu estou dando só algumas sugestões para a discussão, ok? Vocês acham que a ressonância, ela, como instrumento, uma vez que o óbvio doente possa realizar, né, partindo do princípio que ele tenha possibilidade de convênio ou no seu hospital da rede pública, como um instrumento factível ou não, de benefício e de agregar valor? Pode ser. Bom, eu discordo um pouquinho do Humberto, é raro discordar dele, mas assim, a ressonância para mim tem um valor enorme, especialmente na identificação de miocardite. Eu já vi que tem perguntas sobre desfibrilador, por exemplo. Eu acho que um paciente com uma miocardiopatia dilatada não isquêmica, com realce enorme, esse paciente é um paciente que eu investiria em prevenção primária, especialmente na rede pública, onde a gente só pode investir em prevenção primária num nicho de doente muito específico, né? Então, assim, a ressonância me ajuda a ver isso, me ajuda a ver fração de ejeção, onde a gente tem um padrão ouro para a gente poder entender de fato a fração de ejeção. O eco, às vezes, pode variar em interexaminador, né? E a cintilografia eu nunca peço. A minha experiência com cintilografia nesses doentes é muito ruim quando eu estou tentando investigar doença isquêmica. Se esse doente tiver realce não isquêmico, ou seja, paciente com miocardite prévia, a cintilografia muitas vezes vai dizer que ele tem fibrose ou isquemia. Quer dizer, a falso positividade para a doença isquêmica é muito grande. Então, eu vejo muito, até isso é interessante para esse público que está nos assistindo. A gente recebe doente com cintilografia e CAT. A cintilografia isquêmica, o CAT normal. Então, gastou-se um recurso público enorme, quando, na verdade, uma simples avaliação anatômica, talvez com anjo-TC, pudesse já responder. Então,
dentro da perspectiva etiológica, eu sempre, como o Marcelo Bittencourt falou, eu primo pela anatomia. Se eu conseguir fazer um anjo-TC melhor, alguns doentes a gente vai direto para a CAT até para poupar contraste. Cintilografia eu nunca faço e a ressonância eu acho que me agrega muito na possibilidade de realce e diagnósticos diferenciais. Iori, complementa para a gente, por favor. Concordo. Assim, primeiro passo, anatomia. A gente precisa realmente ter certeza. A gente está lidando com um doente grave e que vai precisar de muitos recursos daqui para frente. Precisamos ter a certeza da anatomia. Acho mais fácil fazer uma coronariografia do que uma anjo-CT, provavelmente nessa rede, no nosso meio. Então, eu acho que a gente tem a obrigação de afastar aí doença anatômica, ou doença obstrutiva. E, assim, o pensamento muito semelhante ao da Jaque, eu acho que a quantidade de um paciente com realce tardio e a quantidade de fibrose nos dá uma ideia prognóstica muito grande e muitas vezes estratifica também esse paciente para risco de morte súbita. Então, acho que a utilização do recurso aí é perfeito, não faria sentido. Concordo, só posicionar que, lembre, quando vocês pedirem ressonância, eu sou muito favorável à ressonância, eu gosto muito de uma frase do Evandro Tinoco Mesquita que fala: ninguém é digno hoje em dia de não merecer uma ressonância, porque dá muita informação, né? Dá muita informação para a gente. Para quem eu agora, lembrem um aspecto que acho que ninguém comentou, eu gostaria só de complementar. A ressonância, ela depende muito do software, do aparelho que eu estou utilizando e do radiologista que está analisando, que ele calibre bem o aparelho. Vocês que já viram muitas ressonâncias, se não estiver bem calibrado, produz realce, deixa de ver adequadamente, sugere coisas que não tem. Então, assim, é muito importante saber esses aspectos de quem está fazendo, se tem radiologista com experiência cardiovascular para análise daquele laudo. Então, assim, foi muito proveitoso. Vamos lá, Ana, vamos em frente. Tem eu queria levantar só uma questão que acho que ninguém colocou e que é muito importante. A gente, em ambulatório de especialidade, quando a gente recebe os doentes, por exemplo, no Laranjeiras ou na UERJ, ou para ser avaliado para transplante, não é incomum que esse doente chegue virgem de qualquer tipo de investigação etiológica. Já discuti com alguns cardiologistas generalistas, algumas vezes, sobre a gente vai gerar custo e o tratamento vai ser o mesmo, né? As medicações modificadoras de sobrevida, elas vão ser indicadas em qualquer das etiologias e que aí entende-se que não teria nenhum ganho ao se investigar a etiologia. E, pelo contrário, a gente sabe que para diferentes etiologias a gente tem diferentes evoluções, diferentes expectativas de prognóstico, né? Aproveito para trazer essa figura, que é uma figura que, à primeira vista, é uma figura confusa, é do professor Edmar Bock, da diretriz de 2012. Eu não me canso de gostar dessa figura, de sempre me lembrar dela nas aulas. Ela resume tudo, de maneira assim, cheia de setas e esquemas, mas ela traduz como se faz um diagnóstico rápido de insuficiência cardíaca baseado em exame simples, anamnese, exame físico, raio-x, eletro, laboratório, comorbidades, eco-BNP, definiu se temos insuficiência cardíaca ou não, e aí sim, temos que investigar a etiologia, né? Fala um pouquinho de cada um dos métodos de investigação, lembrar sempre da etiologia isquêmica, que é ainda a etiologia mais comum no mundo, então sempre pensar se existe a possibilidade, e aí sim lançar mão de CAT ou de angiotomografia, que ganha muita força desde dessa diretriz, né, e vem ficando cada vez mais acessível. Concordo muito com vocês, eu acho a ressonância uma ferramenta maravilhosa, em especial para as cardiopatias familiares, para as que a gente, por muitos anos, classificou como idiopática, que hoje a gente pode fazer diagnóstico de cardiopatias genéticas, doenças infiltrativas com mais facilidade, miocardite, enfim. E aí, essa figura eu trouxe só para lembrar que ela existe e que eu gosto dela demais. Outros exames foram pedidos, voltando para o caso, né? Um doente que não tem história epidemiológica para Chagas, mas acho que foi o Marcelinho Bittencourt que comentou. Eu acho que vale sempre possível a gente pesquisar. A sorologia desse nosso paciente foi negativa. Ele fez uma ressonância e tinha hipocinesia difúsica com grave disfunção sistólica de ventrículo direito, disfunção sistólica de ventrículo esquerdo. Não foi evidenciada fibrose miocárdica pela técnica de realce tardio, então não tinha nenhum percentual de transformação em fibrose. E fez um CAT em 2018 que não tinha evidências de lesões coronarianas obstrutivas. Tá? Resumindo, então, para a gente fazer mais pausas. Um jovem, homem, e C de etiologia não definida até o momento com os métodos que a gente utilizou até agora, com evolução há 4 anos, piora sintomática nos últimos 6 meses, que vinha em uso de uma prescrição
entre aspas, otimizada, dando ele uma pressão sistólica de 100 por 60, uma frequência cardíaca de 60, bisoprolol 10 mg dia, enalapril 10 mg 2 vezes ao dia, espironolactona 25 mg dia, furosemida 42 vezes e metformina para o diabetes também 2 vezes ao dia, 500 mg. Muito bem. E aí, terceira discussão. Muito bem, então, volta um pouquinho. Volta. Aqui? Isso. Antes de entrar no tratamento, eu quero só fazer uma provocação, vamos ver se 5 minutinhos. Eu tenho um paciente jovem, história de 4 anos de evolução, ou seja, ele começou aos 36 anos de idade, correto? A idade era 40 ou 44? Ele tinha 42 anos. Então começou aos 38 anos de idade a história dele. Não tem um diabetes, mas não é um diabetes assim, tão metabolicamente falando, proeminente, né? Uma glicada de 7,2, e tem uma disfunção progressiva, apesar de bem tratado. Apesar de bem tratado. Olha lá, estou tomando beta, dose boa, enalapril, dose cheia, espironolactona, muito bem tratado. Frequência cardíaca controlada, né? Frequência, tudo bonitinho, e o doente vem piorando. Você já afastou a doença isquêmica. Então, é uma pergunta que não quer se calar. A ressonância não afasta a miocardite. Não. Eu tenho um paciente jovem, sem nenhuma etiologia até agora identificada, seja genética, seja inflamatória, não é de zona endêmica de Chagas. Vocês afastariam a possibilidade de indicar biópsia para esse doente? Porque, pela nossa diretriz, ele tem uma insuficiência cardíaca progressiva, sem fator etiológico definido, maximizado e sem comorbidade, que está promovendo essa perda progressiva de função. A pergunta é, valeria a pena ou não? Porque pode ter indicação, mas não vale mais a pena, né? Valeria a pena ou não, nesse momento, pensar naquele serviço que tem condições de realizar, é claro, quem tiver condições, porque nem todo serviço tem, de uma biópsia nesse coração. Jaque? Não, eu acho que não. Eu acho que não vai mudar a minha conduta, Marcelo. Eu não consigo pensar numa doença que eu vá fazer diagnóstico a esse momento, com uma ressonância sem realce, sem uma sugestão de doença infiltrativa, por exemplo, que é o que poderia mudar a minha conduta, sem um paciente que não está em choque, que não tem uma perda aguda de função ventricular, onde eu ainda ache que possa existir inflamação, para que eu possa usar algum anti-inflamatório, um corticoide. Então, assim, eu não consigo pensar numa doença cuja biópsia fosse mudar a minha estratégia. Então, não. E pelas nossas diretrizes, um paciente desse que está pior em termos de classe funcional, mas é um doente que tem uma disfunção já diagnosticada há 4 anos. 4 anos. Eu não consigo encaixar esse doente como uma indicação clássica de biópsia. Na minha prática, qual era a disfunção? Qual era a disfunção antes? Você tem essa ele tem um diagnóstico de ser... Entendeu a pergunta? Qual era o grau de disfunção antes? Ela vem piorando ou já era grave desde antes? Não foi mostrada essa informação. O relato é uma primeira consulta de um parecer de especialistas no doente que tem um diagnóstico de disfunção ventricular há 4 anos, com todas as drogas modificadoras de doença implementadas, com frequência cardíaca dentro da faixa, uma pressão provavelmente enalapril na dose máxima tolerada, num paciente com alguns critérios de mau prognóstico. Então, é um doente do dia a dia, é um doente de ciência cardíaca que está evoluindo com piora de classe funcional. Eu não imagino... Essa foi a minha tradução do caso. Alguém gosta de mais comentar ou vamos em frente? Eu poderia comentar um detalhe só, porque você puxou a lebre da... Eu achei interessante do que você comentou, a questão, porque a gente acabou também ficando sem uma etiologia, né? Esse é um fato. Nós estamos tratando o doente para a gente que manuseia esse doente com frequência, isso está muito dentro da nossa prioridade, né? Eu acho o seguinte, Marcelo, eu não descartaria nem fazer uma biópsia nesse doente, assim, eventualmente, mas você não acha, porque você comentou em relação à acurácia da ressonância, você gosta muito de comentar sobre isso, eu concordo com isso. Nem sempre a acurácia da ressonância ela é a melhor, mas há de se convir que essa acurácia, ela é muito... A gente deve desconfiar dela para dar o diagnóstico de miocardite nos momentos, como a Jaque falou, de miocardite aguda, né?
Você pensa realmente, por exemplo, que esse doente possa estar fazendo uma cardiomiopatia dilatada, fruto de uma miocardite há 4 anos, e não ter nenhum traço de realce, considerando que essa ressonância foi uma ressonância muito bem feita, calibrada? Eu acho assim, pode acontecer? Existem relatos disso? Pode, mas é pouco. Eu acho o seguinte, quer dizer, tenho uma convicção por vários casos que já tive a oportunidade de ver. Eu não pensaria em biopsiar esse doente antes de fazer um teste genético nele. Eu não tenho critério para dizer que ele tem uma cardiomiopatia familiar, que não tem história familiar, mas isso não impede que ele seja uma cardiomiopatia dilatada de etiologia genética. Então, faria primeiro teste genético antes de pensar em biópsia. Eu acho perfeito. Assim, o que nós estamos discutindo aqui, assim, só porque já temos uma sala muito cheia, isso é muito bom, é o que se discute no mundo inteiro. Essa polêmica em torno da biópsia, assim, é usual, né? Você vai a todo o congresso e tem serviços que indicam e não indicam. Isso é clássico, clássico. Eu indicaria. Isso não quer dizer que nós temos já 240 biópsias feitas. Por que eu pensaria em indicar? Porque a ressonância magnética, no contexto desse doente para miocardite, já que ele tem uma sensibilidade de 60%, uma acurácia de 65%, que é doente crônico, ou seja, eu tenho 35% dos doentes que podem ter doença e eu não vou pescar com a ressonância. Concordo com você, concordo. Da mesma maneira, como comentaram aqui, poxa, você vai procurar doença coronária nesse doente, sem dor, sem déficit segmentar, chance é pequena? Mas não tem como deixar de procurar doença coronária. Genética é fundamental, fundamental, mas não temos esse instrumento da genética. Marcelo é um dos pioneiros nessa área, sabe da dificuldade que é. Também não temos os instrumentos da biópsia, também concordo, é a mesma dificuldade, só é provocativo, tá? Para que a gente não fique com o famoso diagnóstico que acaba acontecendo de cardiomiopatia dilatada idiopática. E para ali. Então, assim, 6 meses piorando, eu não sei como ele estava antes. E se antes a fração de ejeção desse doente, digamos, vou ser provocativo, fosse 45, e nos últimos 6 meses ela caiu de 45 para 30, não impactaria para vocês? Ter desabado assim tão rápido? Eu não tenho essa informação, não sei te dizer. Eu acho até, eu com certeza, mas a pergunta é, Marcelo, o que você vai fazer com essa informação? Você tem algum trial robusto em termos de resultado? Que se porventura você tiver PCR viral positivo, porque a gente também, isso é interessante, porque a sua experiência é enorme, mas com um laboratório na Europa, né? Então, para a turma que está assistindo a gente aqui, para onde a gente vai mandar? A gente, do ponto de vista prático, acaba não conseguindo as estratégias de biologia molecular para identificar esse vírus. Muitas vezes a gente não encontra infiltração linfocítica, não quer dizer que não tenha, então a gente tem um arsenal terapêutico ainda muito de bancada, de grandes centros de referência, e mais, a gente não tem um trial que mostra que imunossuprimir ou tratar vírus vai mudar o prognóstico desse ventrículo. Acho que o grande ponto é esse. Eu sou muito apaixonada pela biópsia também, como você, mas eu do ponto de vista prático, deixaria a seguinte mensagem. Se a gente conseguisse uma avaliação de muito alto nível, o que fazer com esse resultado do ponto de vista prático para esse doente, por exemplo? Você lançaria a mão de alguma estratégia específica? Sim, você está certíssimo. Igual eu e o Bittencourt temos um problema. O Bittencourt tem crescido muito na área de genética e temos esse problema. É claro que é um funil, mas isso, volto a dizer, é mundial. O que nós estamos falando aqui não é Brasil, não. Não é Brasil, não. Assisti uma mesa no Congresso Europeu e que a mulher da escola londrina levantou o braço e falou: eu não faço biópsia porque não tem para onde mandar. Aí o cara da Espanha e da Alemanha falou: manda para mim. Mas lá antes era a comunidade europeia. E, assim, a dificuldade é mundial. O objetivo aqui, eu concordo com você plenamente, eu tenho uma facilidade de mandar para a Alemanha. Claro, o Bittencourt tem a facilidade dele de mandar, seja no DASA, ou seja, para a Espanha. Mas isso não é universal. Concordo com você. Sim, mas é só para provocativo das pessoas pensarem em buscar um fator causal. Mas você está... Concordo plenamente. Quem falou, desculpa. Foi, assim, só assim, a gente, uma biópsia nesse rapaz, a gente vai gerar uma expectativa grande, vai esperar um longo tempo por um resultado
e que vai vir inespecífico. Essa é a nossa realidade. Então, eu não acredito em nenhum tipo de mudança prognóstica nem terapêutica baseado no resultado de uma biópsia, que, apesar da segurança que a gente faz hoje, também também é cruenta. E a gente vira e mexe, vê problemas pós-biópsia. Então, eu acho que esse modelo, 4 anos de evolução, só piorando, já com a disfunção ventricular estabelecida, um remodelamento enorme, a biópsia vai nos atrapalhar nesse momento. Maravilha. Vocês viram como é controverso. Vamos lá, Aninha. Vamos em frente. Bom, fora a dificuldade que a gente tem aqui no Rio, por exemplo, de encaminhar a biópsia para algum lugar, né? Assim, um diagnóstico que a gente confie. Enfim. Terceiro ponto para discussão, a prescrição está realmente otimizada? Então, já passa o próximo, que eu acho que fica, só para ir ajudando. Não quero passar o próximo. Vou voltar. Volta para a gente passar. Vou voltar esse. Isso, então tá. Então vamos agora sair. Vamos fazer isso. Vamos pegar agora toda a parte de diagnóstico. Pronto, já encerramos. Chega de diagnóstico, limpar a cabeça. Vamos entrar na prescrição. O doente está piorando, e está lá com o seu beta, com o seu IECA, com o seu espronolactona, com furosemida 2 vezes ao dia, com metformina, uma boa dose. O que oferecia mais do ponto de vista farmacológico? Então, vamos lá. Agora eu vou pedir, que todo mundo gosta de falar muito aqui, eu também gosto. Eu vou pedir para a gente controlar o tempo, começando do Humberto, porque a minha caixinha sempre começa pelo Humberto. Vou começar pelo Bittencourt, então. Humberto, você está sempre começando. Deixa eu começar pela outra minha ponta da caixinha. Gente, assim, curto espaço, por favor, cada hora. Bittencourt, vamos lá. Curto espaço, visando melhorar sobrevida. Quer dizer, sobrevida, eu acho que ele já está muito em si avançada, mas eu acho que eu reduziria a morbidade para ele. Eu tentaria trocar o enalapril pelo sacubitril valsartana, né? E também acho uma perspectiva seria, já que ele tem ainda tem espaço em termos de hemoglobina glicada, seria acrescentar um inibidor de SGLT2, que, assim, se a gente contar o trabalho do DAPA-HF, além também de ter reduzido sobrevida, mas eu achei que foi principalmente importante em reduzir a hospitalização. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar para esse doente. Então, vamos escalonar. Bittencourt mudou, acrescentou o sacubitril valsartana. Troquei o enalapril. Trocou o enalapril, sacubitril valsartana. Então, depois eu pedi para o Humberto, para você comentar como iniciar o sacubitril valsartana, ok? Para não ficar repetitivo, para a gente acrescentando, tá bem? E o Iori, você está em muitos lugares da minha caixinha agora, Humberto. Iori, fale o que você acha do que ele sugeriu. Você pensaria em algo mais para acrescentar, além do sacubitril valsartana e da DAPA para esse paciente? Eu acho que, assim, pensando em fármacos com mudança de sobrevida, propriamente dito, e redução de hospitalização, eu acho que a gente tem que pensar nesses 2 fármacos mesmo. Inibidor do SGLT2, e esse realmente eu acho que teve um impacto ainda mais positivo depois do DAPA Heart Failure, que foi um estudo que envolveu a população realmente com ciência cardíaca, fração de ejeção reduzida. A gente já tinha muita esperança da atuação dessa classe de drogas em pacientes diabéticos, e esse mostrou não só no diabético, como também no não diabético. Então, mostrando um efeito aqui, que a gente tem bastante, abre pano para bastante discussão. Estou tentando ser breve aqui, mas eu acho que essa é uma medicação que realmente veio com muito impacto diminuindo desfechos combinados, desfechos isolados, talvez até mais do que o próprio sacubitril valsartana, pelo modelo do estudo e por algumas críticas que a gente pode vir aqui a discutir nesse sentido. Eu acho que nesse momento faria isso também, Marcelo. Jaque, eu vou deixar para o Humberto, guardei na minha caixinha ali para falar do sacubitril. Humberto, quadrei você. Estou calmo. Então, assim, mas eu te amo. Vamos lá. Jaque, acrescentando aqui, ferro endovenoso para esse doente, cinética do ferro, você acha que esses doentes merecem esse tipo de investigação rotineira? E se caso você concordar com isso,
você espera acrescentar algo mais para esse doente em qualidade de vida ou não? Então, em relação ao ferro, o ferro não trouxe redução de mortalidade, né? Então, tanto a dapaglifosina como o sacubitril/valsartana são drogas que tiveram redução de mortalidade na ordem de 20% de redução de risco relativo, internação e morte. Então, acho que esse é um dever de casa que hoje, 2020, a gente tem que se fazer. E, novamente, agora com o DAPA Heart Failure, a droga sendo estendida até para os não diabéticos. Então, para o público que está vendo, a gente daqui a pouco vai ter uma liberação da Anvisa para utilização na IC para pacientes não diabéticos. Esse caso da Ana tinha diabetes, eu acho que hoje, pacientes com diabetes, a gente tem que pensar nisso. Em relação ao ferro, então, os estudos mostram melhora da qualidade de vida e da diminuição de reinternação. Então, e como é que a gente faz isso? Então, esse doente que a Ana trouxe, um doente com função renal alterada, vários marcadores de mau prognóstico, uma mio não isquêmica, que chega já, em tese, plenamente medicada, foi feito esse ajuste agora, que os meninos colocaram. Esse é um paciente que o ferro teria um papel na redução de internação. E aí, como é que a gente faz isso? Ferritina baixa, a gente dosa a ferritina menor que 100, a gente já faria o ferro. Lembrar que o ferro coloidal, que é o ferro que a gente tem na rede pública, não foi testado. O ferro que acaba tendo benefício é um outro ferro que o senhor está me vindo à cabeça, o nome fantasia, eu não vou falar aqui agora. Bom, eu queria só chamar a atenção, Marcelo, da reabilitação cardíaca, né? A reabilitação, ela também é uma ferramenta que, para essa população, muda muito. A gente sabe que isso tem mau prognóstico, mas esse paciente treinado, a gente pode esticar um pouco a entrada na fila, né? Então, a gente tem resultados excepcionais com pacientes com reabilitação, que a gente jurava que tinha que ingressar na fila e que eles começam a treinar, ficam sobre o nosso radar mais um ano e meio, até que eles precisem entrar na fila. Então, só para lembrar da reabilitação cardíaca. Humbertinho, 2 minutos, Oi. Por favor, por causa do tempo, já estão puxando a orelha aqui. 2 minutos é muito, vou falar em 1h30. 1h30, como iniciar e migrar de um fármaco para o outro, como iniciar e alguma contraindicação. 2 minutinhos, por favor. Eu também faria as duas drogas, são 2 mecanismos diferentes e esse doente tem uma doença agressiva. Ou é isso, ou ele vai evoluir para ser avançado e precisar de alguma terapia que a gente vai comentar depois. Bom, sacubitril/valsartana, a dose padrão para você iniciar é o 49,51 2 vezes ao dia e 2 a 4 semanas progredir para a dose-alvo de 97,103 2 vezes ao dia. Mas há um subgrupo de pacientes que é indicado você começar com a dose mais baixa de 24,26, que se enquadra, dos critérios se enquadra esse paciente, que ele tinha 100 de sistólica. Então, essa pressão limítrofe de 100 110, é melhor você começar com a dose 24,26, a cada 2 semanas vai fazendo a progressão. Se ele é virgem de tratamento de EQBRA ou estava em dose muito baixa de EQBRA, também é aconselhável você começar com a dose mais baixa. Esses são os principais. O clearance abaixo de 60 também. Maravilha. O que você tem que monitorar? É função renal, potássio e a pressão arterial, né, que é a droga vasodilatadora. Muitas vezes, dependendo do doente, você tem que diminuir ou suspender diurético, porque essa droga também tem potencial de diurese e natriurese. Em suma, é um BRA com vasodilatador. A vigilância para esses 2 fármacos. Não é não, Marcelo. Nenhuma outra. BRA não sobe peptídeo natriurético. A droga, o sacubitril, bloqueia a neprilisina, que eleva os peptídeos natriuréticos, bradicinina, uma série de outras coisas. Então, nenhuma outra droga faz isso. Não, mas não é vasodilatação, porque os peptídeos natriuréticos não fazem só vasodilatação. Eles diminuem fibrose no coração, eles diminuem fibrose no rim, diminui a ação do sistema nervoso simpático, tem um efeito sistêmico aí muito... Então, é a única droga que faz isso. Diminuir o que é ruim, que é a angiotensina 2, e aumentar o que é bom, que é o peptídeo natriurético. Por isso que eu acho que tem que fazer as duas. São mecanismos de ação diferentes, junto com a DAPA. Muito bem, então a gente fechou esse primeiro bloco agora. Vamos acelerar um pouquinho, Aninha, por causa da hora agora. Então, nós discutimos assim, todos os aspectos da terapêutica, como maximizar, como investigar. Bom, e agora, o que foi feito? O que a gente fez? Como foi a nova prescrição dele? Concordando com vocês, foi mantida a dose do bisoprolol, que vinha controlando adequadamente a frequência cardíaca. A gente não optou por associar a ivabradina, que seria uma opção nesse caso, porque a frequência já estava no alvo. Foi trocada na Nalapril
10 miligramas 2 vezes ao dia, já para a dose de sacubitril valsartana 49,51, Humberto, porque ele vinha tolerando bem uma dose relativamente alta até de enalapril. Então, ele tolerou também essa dose direta de 49,51 2 vezes ao dia. Foi mantida a espironolactona, a gente aumentou a carga diurética dele, mesmo já esperando que ele fosse ter uma diurese um pouquinho aumentada depois do início do sacubitril valsartana, que a gente sabe que tem um efeito diurético associado, mas como era um doente que estava congesto, tinha evidências claras de derrame pleural, enfim, congestão pulmonar, a gente aumentou também o diurético dessa primeira avaliação, e a gente associou a DAPA, 10 miligramas dia, ao esquema de metformina que ele já vinha fazendo, como foi sugerido por vocês. Lembrar que para introduzir o sacubitril valsartana em um doente que já vem em uso de ECA, a gente tem que fazer uma pausa de 36 horas antes de trocar a medicação, né? E aí a gente ia discutir, como ponto de discussão número 4, se existe benefício em tratar a anemia e o papel da reposição de ferro. Acho que a Jaque já falou, né? Só para relembrar, a gente faz uma dosagem de ferritina. Se essa ferritina for abaixo em torno de 100, a gente tem indicação de corrigir essa anemia com ferro venoso. Normalmente é a preferência, porque os doentes com insuficiência cardíaca têm edema de alça intestinal e um comprometimento na absorção dessas medicações, então a gente prefere fazer a reposição via venosa. Isso pode ser uma dose única ou doses repetidas, até que a gente encontre o alvo de novo da ferritina, que tem um benefício em termos de hemoglobina. A gente não tem um alvo a ser atingido, com a hemoglobina bem definido, para melhor ou não de prognóstico. A gente não tem uma alteração de sobrevida, como a Jaque falou, mas nesse doente, que é um doente que vem descompensando, que vem mostrando sinais de que a insuficiência cardíaca está avançando, a gente melhorar a quantidade de vezes que ele interna, a quantidade de vezes que ele descompensa, é muito interessante, e aí a reposição de ferro tem papel nesse sentido. Ana? Oi. Oi, posso fazer um comentário rapidamente? Claro, lógico, pode. Volta um slide para aquele esquema terapêutico. Esse aqui? Esse aí. Só lembrando o seguinte, quem está acompanhando, por exemplo, poderia optar por aumentar a dose do enalapril, por exemplo, para 22 vezes, deixando com 40. Ou ele poderia trocar para sacubitril valsartana. O que ele não poderia fazer, que não é recomendado, é trocar enalapril por BRA, porque a troca do enalapril por BRA ele só está indicado na intolerância aos IECAs. Então, no caso de tosse, angedema, aí sim a gente troca, mas não há nenhuma vantagem em trocar IECA para BRA. Então, se fosse fazer a transição, seria para o sacubitril valsartana, só a título de lembrança, que às vezes a gente vê isso acontecer. E a ideia da prova também é respeitando, né? O paciente, a despeito de ter uma prescrição otimizada, entre aspas, que a gente sabe que é otimização individualizada, ele mantinha sinais de descompensação clínica, uma classe funcional maior do que 1, né? Então, você está liberado para trocar a medicação se for o caso. Posso continuar? Vamos lá, temos 5 minutinhos. Maravilhoso. Então, como que ele evoluiu? Ele retorna 4 semanas depois, referindo que, a despeito da adequada restrição hídrico-dietética, ele não teve nenhuma melhora da dispneia. Procurou, entre as consultas, 2 vezes o serviço de emergência para diurético-terapia venosa, mostrando que ele, de fato, não estava adequadamente medicado ou controlado, né? Mantinha descompensação. Nessa nova consulta ambulatorial, ele vem novamente com uma pressão sistólica de 100, com 60 de diastólico, uma frequência cardíaca controlada em 62, saturando 94 em ano ambiente. O exame físico mantinha refluxo extrajugular, crepitação em base, edema de membros inferiores um pouquinho melhor evolutivamente, mantinha uma creatinina de 1,8, uma ureia de 79, tinha uma hemoglobina um pouquinho melhor de 10, não sei se porque melhorou com o diurético a hemodiluição e aí ficou um pouquinho melhor, ou se já deu tempo de fazer algum efeito em termos de reposição de ferro, acho que não, está muito precoce. O sódio continuava mais para baixo, um potássio de 3,8, a PCR-T não sugeria infecção como marcador de descompensação, e ele ainda tinha um BNP alterado em 26.890, NP-proBNP, desculpa. Vou seguir, tá? Ok, vai em frente. E aí a pergunta final, o ponto final para a gente discutir. Queria pedir para vocês reclassificarem o paciente quanto à evolução dos sintomas e o que a gente poderia fazer em termos de diagnóstico e tratamento a partir de agora, que a gente pode oferecer para o paciente. Então, assim, você já reclassificou. Eu só queria pedir para a Jaque, por causa do tempo, tá, Ana? Desculpe. Está muito curto. Me cobraram aqui, embora a frequência está maravilhosa. Estamos com 276 pessoas e ninguém saiu da sala, hein? Não sei se foi ao banheiro, mas ninguém saiu da sala. Muito bem. Jaque,
O que é para os 276 pessoas que estão nos assistindo? E que, com certeza, já deve ter visto um doente desse, eu faço um desafio, um doente desse no consultório. Seriam 276 doentes iguais a esse que devem ter visto. O que chamaria a atenção agora para o que vem pela frente? Quando se depara com esse quadro, o que o clínico tem que começar a pensar e conectar aqui no Rio de Janeiro? Então, esse paciente teve a sua medicação revisitada, foi atualizado as drogas, que a gente sabe que tem impacto em mortalidade. E esse paciente, como a Ana falou bem, um mês depois ainda estava cansado, sem resposta. Pode ser até que ele precise de um pouco mais de tempo, Marcelo. A gente tem tido uma experiência muito grande com sacubitril/valsartana e a gente tem conseguido segurar esses pacientes. Mas eu acho que a grande mensagem aqui é reavaliar o doente. Mesmo que esse paciente melhore clinicamente, lançar a mão de estratégias de reclassificação constante, como ergospirometria e esses exames básicos que a gente comentou e discutiu. Porque esse paciente pode até melhorar de classe funcional, ele pode até descongestionar com a dapaglifosina, com ajuste de diurético, mas se ele continuar com a creatinina alterada, se ele continuar hiponatrêmico, se ele pior fizer uma ergospirometria, que é um dado objetivo, que nos mostra que ele tem um VO2 de pico menor do que 14, ou em uso de beta-bloqueador menor que 12, ou pacientes abaixo de 50 anos, que tem um VO2 de pico menor do que 50% daquele estimado para a idade, esses pacientes, provavelmente esses pacientes vão precisar de transplante em breve. Eles podem até se ajustar, mas esses são pacientes que têm que estar num centro transplantador vendo em conjunto. E aí eu deixo a mensagem que a gente tem consultas de primeira vez no Instituto Nacional, às sextas-feiras, 2 consultas semanais. A velocidade média de atendimento tem sido 3 semanas, porque essas vagas às vezes ficam ociosas. E é só regular o doente. O doente pode estar no teu consultório em Copacabana, mas você acha que ele precisa ser visto por um centro transplantador? Faz uma carta, pede para ele ir no posto de saúde perto de casa, ele vai ser regulado no CER. E a gente está vendo esses pacientes com muita velocidade. Chega paciente de todos os colegas que estão aqui presentes, provavelmente pessoas que estão assistindo a gente. E às vezes é só para um olhar, é só para ver se é isso mesmo, se a gente consegue acrescentar um olhar diferente ou não. Se o doente estiver bem, volta em 6 meses. Esse paciente, novamente, ele não está marcado para transplante nesse ano, mas é um paciente que a gente não pode perder o time. Eu acho que a grande mensagem é, se esse paciente melhorou e daqui a 3 meses ele tem melhora do VO2 de pico, aí eu acho que o BNP, novamente, que foi a nossa discussão inicial, começa a reduzir. Se esse paciente começa a ter sinais bioquímicos e marcadores na ergospirometria de melhora, a gente está no caminho. Esse paciente pode nos surpreender por mais um tempo. Ao passo que, se não deixe de encaminhar. Porque ficar com esse paciente, a próxima internação pode representar a vida dele. Os pacientes internam e morrem numa futura internação. Né? Excelente. Então, assim, eu justamente provoquei a Jaque para isso. Temos aqui 270 pessoas e, com certeza, possivelmente 270 pacientes que passaram por essas pessoas. Eu queria a Jaque enfatizar essa mensagem dela. Não deixe de pensar em estratificar esse doente nesse momento, a possibilidade da ergospirometria. Por quê? Porque, primeiro, a fila de transplante, né, Jaque, esqueceu de comentar, leva um tempo. O fato de se indicar o transplante, quer dizer, vai transplantar amanhã. Então, se você deixa o transplante como última situação, ele não vai ser lazarento. O doente pode não suportar, metade dos doentes morrem na fila. Segundo, temos centros no Rio de Janeiro de excelência, Já foi época que era difícil transplantar no Rio. Então, nós temos que acreditar nos nossos centros transplantadores. O seu paciente fica referenciado, ele continua com você, com o suporte e ajuda do centro transplantador. Foi como a Jaque falou, pelo menos você tem uma fotografia do momento do seu doente. E talvez com isso você evita o problema de perder um time. Tem várias perguntas aqui de fármacos que melhoram talvez sintoma, mas não melhoram sobrevida. E como todos os líderes aqui já comentaram, esse bem está cheio de sinais, cheio de exames clínicos e terapêuticos de mau prognóstico. Então, vamos lá, Aninha, vamos em frente.
Marcelo, deixa eu aproveitar só para dar um dado Claro. Da cidade do Rio de Janeiro, do estado. A gente, há 10 anos, a gente era o último colocado de transplante no Brasil. A gente veio aumentando e esse ano de 2020, a última RBT mostrou a gente em terceiro lugar no país. Agora, provavelmente pela pandemia, muitos lugares pararam de fazer, nós não paramos. Nós fizemos 9 transplantes até junho e atualmente a gente já deve ter 15 transplantes no dia de hoje. A gente está fazendo uma criança hoje que é o 15º do estado. Então, isso nos posicionou no primeiro semestre de 2020 em terceiro no país. A gente só perdeu para São Paulo e para o Distrito Federal. Então, isso é um sinal, é isso que você falou. Eu sou de uma geração, durante a minha formação, a gente não viu o transplante acontecer, eu não aprendi transplante na residência, e a gente está tendo a felicidade hoje de encabeçar um dos maiores números do país. Então, isso é fruto de tudo isso que a gente está fazendo, dessa educação médica continuada, do departamento cada vez mais forte, e quase 300 pessoas interessadas no tema. Então, fico muito feliz. Parabéns, Jaque. Assim, não tem como dar os parabéns. Como você falou, há um tempo atrás, transplante no Rio era igual Star Trek, né? Guerra nas Estrelas. Ou coisa de São Paulo. Hoje nós temos rede pública e rede privada fazendo transplante no Rio de Janeiro com excelência. Tanto pela saúde complementar, quanto pela saúde pública, com equipes de extrema excelência e competência. Temos 2 pessoas aqui que trabalham diretamente com isso, que é a Jaqueline e a Ana Luísa, e que também trabalham em conjunto no Hospital de Cardiologia de Laranjeiras. Então, vamos em frente? Vamos lá? Bom, que realmente então, estourou o tempo. Para reiterar o que a Jaque falou, né? A gente precisa definir que o doente tem insuficiência cardíaca avançada. Isso já vem sendo batido desde 2012, quando ficaram mais claros os critérios de definição de quem seriam os doentes avançados ou refratários. Seriam os doentes com sintoma em repouso ou mínimos esforços, que vem fazendo episódios de descompensação tanto por baixo débito ou por retenção hídrica, que tem evidência objetiva de grave disfunção sistólica ou pelo eco, ou pelo BNP, ou evidência de baixa capacidade funcional pelo teste de caminhada de 6 minutos, ou pela ergospirometria, como a Jaque falou, ao menos uma internação em 6 meses e estando no tratamento clínico otimizado para esse paciente. Então, é importante que o médico de consultório, o cardiologista geral, perceber que o doente está escapulindo, está descompensando, já fez tudo que podia fazer em termos de tratamento. Que não fique cozinhando o doente, desculpa a palavra, no consultório, em caminho para um hospital transplantador ou para um centro transplantador com uma segunda opinião, para que o especialista tenha acesso a essa evolução do doente e possa ver se a gente tem alguma coisa para alterar em termos de, vamos solicitar exames para ver se está na hora do transplante. Como a Jaque falou, um dos exames que mais ajuda a gente a pontuar esse momento é a ergospirometria. Eu sei que muitos hospitais não vão ter acesso a esse exame, ainda é um exame com uma disponibilidade muito restrita, infelizmente, que é um exame riquíssimo, mas que pontua e ajuda muito a gente definir. Às vezes o doente tem muita dificuldade em definir sua restrição para as atividades de vida diária e a Ergospiro traduz isso de maneira mais clara com números. Para resumir, a IC avançada seria um doente que tem sintomas refratários, descompensa frequentemente e tem grave disfunção sistólica. Né? O American College of Cardiology já definia esses doentes quando propõe aquela classificação em estágios, do doente avançado ou doente em estágio D, que também é chamado de refratário. E para esses doentes, a gente, além de toda a terapia otimizada medicamentosa que a gente já comentou, e aí, em tese, o doente já tem indicação de desfibrilador, se tinha, já deveria ter feito, ressincronização cardíaca. E se nada disso foi suficiente para compensar o doente, para deixar ele mais estável do ponto de vista clínico, existem 3 opções, e não é anedota, tem que perceber que existem opções terapêuticas para o doente avançado também. Óbvio que a gente entende que o prognóstico desse doente é pior, que a mortalidade é altíssima, mas a gente tem que pensar que existem tratamentos, e não desistir simplesmente do paciente, ele vai morrer mesmo, então deixa assim mesmo. Então, lembrar de encaminhar para o centro transplantador é muito importante. Essa curva de evolução da IC avançada é muito interessante, que mostra o curso clínico que vai deteriorando ao longo dos anos, com múltiplas internações e intercorrências, e aí o tratamento tradicional, na linha do meio, ela vai deixando de ser tão importante lá para o final e vai decaindo, e cresce de importância manobras como cuidado paliativo. Né? Quando o doente chega nessa fase mais avançada, a gente nota que a qualidade de vida diminuiu, o impacto do tratamento ele vai declinando nos próximos meses, né, ou semanas, e cresce de importância a intensificação de cuidado paliativo tipo suporte. Né? Na transição de C para IC avançada, você nota a falência do tratamento, considera o suporte circulatório mecânico ou transplante cardíaco como opções terapêuticas de fato, e paliação, que já devia estar sendo feita desde o início do diagnóstico da insuficiência cardíaca, mas deve ser intensificado nesse momento.
Então, lembrar que essa é uma decisão que não é de um médico só, de consultório. Em geral, a gente tem que convocar um time para definição disso. Um time que não é só médico, é um time multidisciplinar, que envolve enfermagem, que envolve educador físico, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, o cirurgião envolvido. A gente tem sempre nesses doentes que ver se a gente pode fazer alguma coisa a mais, ver se é possível fazer alguma correção cirúrgica de uma insuficiência mitral, por exemplo, um mitraclip, ou trocando uma válvula, ventriculoplastia, ver se vale a pena revascularizar de alguma maneira para ver se a gente pode ganhar alguma coisa ainda de qualidade de vida para esse doente, ou sobrevida. E se a gente entende que não tem nada para fazer de fato, a gente tem 3 opções terapêuticas que não fazem parte de Guerra nas Estrelas mais. A gente tem acesso a isso, tem acesso no Rio de Janeiro, que é o transplante cardíaco como primeira opção, que é o padrão ouro, e os dispositivos de assistência ventricular, que aí é uma outra aula, né, um outro infinito de opções, de acordo com o momento hemodinâmico do doente, mas que existem dispositivos que têm código hoje na ANS, que são dispositivos que são aceitos, enfim, e que têm que ser até custeados pelos seguros de saúde, enfim. Mas, como eu falei, isso é uma outra discussão. Então, lembrar dessas opções. Esse doente foi para um heart-team. No heart-team foi definido pela listagem dele junto ao transplante cardíaco. Ele tinha um VO2 de 12 pela ardiospirometria, naquela ocasião. E aí, em janeiro desse ano, esse doente foi submetido ao transplante cardíaco. Ele já está agora com 6 meses de transplante, está super bem, não deu problema nenhum, está quietinho na quarentena em casa, guardadinho, mas está super bem. E aproveito para agradecer a todos pela participação, aos debatedores, ao Marcelo, enfim, a oportunidade de a gente discutir um tema tão importante. A gente não tem uma lista lotada, a despeito do que as pessoas imaginam que seria super difícil mandar para um centro transplantador, então a gente, a Jaque já falou e desmistificou isso, né? A gente tem recebido super rápido os doentes encaminhados pelo CISREG e SER, em até 3 semanas, e eu tenho mandado doentes do meu consultório particular, inclusive, por esse fluxo que ela disse, mando uma cartinha para o posto de saúde, o posto de saúde encaminha, então não é difícil encaminhar para o centro transplantador, mesmo público, e a importância da gente lembrar dos exames que marcam, né, a evolução para IC avançada, que é a ardiospirometria, que ainda é subutilizada pelo cardiologista generalista, e pensar sempre que o transplante é uma oportunidade, a lista não é cheia, como eu falei, né? Acho que hoje a gente tem listado, já que me corrija, porque essa semana a gente teve alguns transplantes, acho que a gente tem 6 adultos na lista hoje ativos, então, sim, a despeito de tudo que a gente imagina, quebrando todos os preconceitos, a lista é bem vazia, muito aquém do que a gente gostaria, então podem mandar os doentes de vocês, tanto para os ambulatórios dos centros transplantadores particulares, privados, quanto para o SUS, a gente vai adorar receber e poder contribuir. Pessoal, eu queria agradecer, já estamos pedindo para encerrar, eu aprendi muito hoje, assim, só temos nossos líderes aqui, líderes do Rio e a nível Brasil. Agradecer a Ana Luísa, muito obrigado, Ana, no caso foi maravilhoso, podemos discutir muito, aprender muito, ouvir muito as condutas dos diversos serviços aqui no Rio de Janeiro. Tivemos uma frequência pico de 280 pessoas, ou seja, 280 cardiologistas e clínicos nos assistiram hoje. Obrigado, Humberto, pelas suas colocações, pela sua grande experiência e dividir isso conosco, porque é um momento ímpar poder ouvir você. Obrigado, Jaqueline. Assim, você é uma pessoa fantástica, tem contribuído, lutado aqui no Rio de Janeiro pelo desenvolvimento do transplante, não tem como negar isso, com o apoio da Ana Luísa, esse papel maravilhoso e, diria, uma cruzada, né? Você pega lá, é o cruzado, vai, e consegue, não somente com isso, mas com qualidade, com excelência e, acima de tudo, com reconhecimento. Obrigado, Marcelo Iori, ex-presidente do departamento, você também é o nosso grande líder, uma grande experiência clínica, professor na UFRJ, dentro do DEIC, formatou todo o documento da área de ecocardiografia e hemodinâmica, para que vocês que não sabem, da diretriz brasileira, foi o doutor Marcelo Iori Garcia, meu grande amigo, companheiro do Hospital Procardíaco, na época que estávamos juntos lá, e eterno amigo. E obrigado, Marcelo Bittencourt, que é uma grande liderança, principalmente agora, trazendo para nós a área de genética dos doentes graves, trabalhando toda a experiência do Hospital Universitário Pedro Ernesto, que é um grande centro de cardiomiopatias e insuficiência cardíaca, o que nos dá muito orgulho, porque na nossa cidade é uma liderança dentro da nossa cidade. Assim, e eu agradecer por estar aqui junto com vocês, foi maravilhoso estar esse tempo todo aqui com vocês, e como todo mundo que gosta de falar muito, eu não posso descer, eu queria 10 segundos para todo mundo dar um tchau, né? Ninguém vai sair a francesa, um tchau de 10 segundos de cada um. Eu estou dando o meu. Tchau, eu amei, muito obrigado.
Ana, começa o seu tchau, por favor. Não, já dei o meu, já agradeci muito a participação de vocês e estou à disposição. Se alguém precisar de alguma ajuda, manda para a gente. Humberto. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pela atenção. Iori. Obrigado pela atenção, adorei, foi excelente. Muito boa noite, bom descanso a todos. Bittencourt. Um abraço a todos, parabéns, Montera, pela moderação. Um grande abraço a todos aí. E claro, tem que fechar com a Jaqueline. Jaque, minha querida. Obrigada, Marcelo, pelo carinho sempre. Aninha, excelente caso. Vejo vocês em breve. Um beijo. Tchau. Tchau para vocês e fiquem seguros. Beijo a todos. Tchau, gente. Tchau.